Olá pessoal, boa tarde. Eu tô só esperando a Iessa entrar e vamos para nossa live. Ainda é um teste, porque ela vai começar às 15h30 mesmo. Então vamos lá. Ninguém ao vivo ainda, graças a Deus. Vamos lá. Aí, muito bom, Aissa. Agora você procura, deve ter entrado para você. Isso! Só aguarda um minutinho que já está entrando. Deixa eu Conectando. ver. Aí, que Aí. maravilha! Estamos nos conectando. Já, então, se você quiser ficar, olha, porque as pessoas já estão entrando. Ótimo. Já estão entrando, então seja bem-vinda, querida. Deixa eu entrar mais um pouquinho, que eu Obrigada. já vou apresentar você. Já fiz algumas chamadinhas. Oi, Ah. Lenira. A Lenira é lá de Goiânia, da sua Oh, terra terra. boa. Ainda mais Então, com essa pandemia, ando com saudade de piqui, de pamonha. nossa Senhora. Tem acho que 1 ano e meio que eu não como pamonha, sabia? Uma Nossa, pamonha mesmo. Tinha uma aqui em São Paulo, que era um pessoal de Goiânia que fazia. Com a pandemia, já era. acabou-se. Fechou Ixi, aí olha a lá. Lenir, Goiânia. Olha lá, olha lá. Goiânia. Porque tem uma empates, mas não é boa como a de Goiânia. É boa, mas não é boa como a de Goiânia. Não, a maioria não é. Eu não sei o que que eles fazem, se eles misturam outra coisa além de milho, enfim. Ai, Sei vem lá, que tem fica muita, esquisito. vem que tem muito. Bom, eu vou É. apresentar a Iessa, ela é uma, já virou uma amiga, né, Iessa? É, de muitas datas, né, Cris? São muitas datas, é um trabalho longo, foram muitas situações, mas conversando com a Iessa, eu convidei, né, para ela dividir. Na verdade, nós temos muitos assuntos, mas tem dois principais, que é o de carreira e o da vida amorosa, que eu acho que você pode contribuir muito com todas que passaram pelo que você passou, e muitas passam. Você ainda tem É, muitas amigas ainda, eu tenho muitas amigas, as pessoas, de uma forma geral, têm muitas amigas que procuram, né, um amor, procuram a pessoa certa, procuram alguém para construir a chamada alma gêmea. Eu, particularmente, não acredito em alma gêmea. Eu acredito em almas afinadas, é. chamas gêmeas, o que a gente chama. Alma gêmea mesmo, eu acho que é os irmãos gêmeos de uma mesma barriga, né? Mas a gente pode construir alguém, conseguir, né, encontrar a pessoa que a gente possa construir uma vida, né? Que a gente possa evoluir ao lado dessa pessoa, essa pessoa possa evoluir ao nosso lado. Uhum. Só que a gente tem realmente um trabalhinho para não ficar no mais do mesmo, ou para não ficar na mesma relação abusiva, Reproduzir padrão. porque a maioria das vezes a gente reproduz padrão. E quando a gente sai de um dos relacionamentos, fica no gap, a gente vai para dentro da família e fica no enrosco, né? E aí Oh, fica se machucando e se ferindo dentro da família, né? Até a oh. gente conseguir entender o que de fato... Nossa, que barulheira! Até de fato a gente conseguir entender que a gente tem que se livrar daquilo, respirar fundo e falar, não, isso tudo fica para trás. Eu tenho que olhar para o meu destino e não ficar olhando para o padrão, porque nós não temos consciência disso. Mas Uhum. só quem passa por isso, né? E às Oh. vezes tem a consciência, expande a consciência, mas aí volta para a última... Não, não, esse aqui é diferente, mas não é mais do mesmo, evoluído, lapidado. Aí Melhoradinho vai de lá, vez em se quando. lasca de novo. Hã? É. Como é que é? Aí eu só não entendi. É, é melhoradinho só, mas é a mesma coisa dos anteriores, né?
lapidado, né? Lapidado, né? Mas era mais. Até que surge, então, a pessoa que realmente é, aí você fala, não, isso aqui é bom demais para você ver, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, eu queria que você contasse como tudo isso, como que as constelações contribuíram, né? Qual foi essa dor toda, né, Raíssa? Porque teve muita dor nesse processo, muita dor. Uhum. Então, quais foram as dores? Como que foi a contribuição da constelação? E qual foi o resultado, né? Porque hoje a sua vida está completamente mudada, né? De cabeça para baixo, Raíssa é verdade. Diferente, É verdade. completamente diferente da Raíssa que eu conheci, mas você está feliz, né? Muito feliz. Não que não tenha desafios, não que você seja a Cinderela com sapatinho de cristal, não é isso. Nem existe, né? Mas eu queria que você... E assim, já de coração, muito, muito obrigada por compartilhar. Imagina, Cris, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história e da luta e, enfim, poder mostrar para as pessoas também que não só a constelação, mas a gente muda, né, durante esse processo todo que a gente está em busca. E para mim o que foi muito libertador é assim, foi não só identificar os gatilhos e tudo que de fato eu precisaria mudar, mas ter a coragem de mudar, porque eu acho que é aí que é o processo dolorido, né? É você romper com uma série de coisas, sair daquela rodinha que você está acostumada a rodar sempre igual, né? Então, para contextualizar aí, bom, eu vinha de anos e anos de processo de terapia convencional, né? E até um ponto que o meu próprio terapeuta junguiano, né? Ele falou, Aissa, não consigo mais entrar. Você chegou num ponto que não me permite mais contribuir como um terapeuta e você já sabe de um monte de coisas, mas você tem que dar um passo, você tem que começar a romper certas coisas. E ele que me perguntou, você já ouviu falar em constelação sistêmica e tal? Isso a gente estava em idos de 2011, 10, alguma coisa assim. E porque a gente se conheceu em 12, né? E aí foi quando eu comecei por indicação de uma amiga que a gente tem em comum, né, Cris? E conheci a Cris e fui nas minhas primeiras sessões de constelação, né? Primeiro eu fui ver como é que funcionava, né? E isso tudo, né? Sabiada. Morrendo. Falei, gente, será que é um mix assim, meio de terapia de grupo? Como que funciona isso e tal? Eu lembro que eu sentei num daqueles banquinhos no cantinho assim da sala, quando de repente tô lá, eu bem quietinha para entender o que estava acontecendo, a pessoa me chama para ser um dos campos. E eu falei, minha Nossa Senhora, e agora? E aí foi uma grande revelação, né, Cris? Porque eu nem sabia do meu próprio potencial como campo e vixe, peguei tanta carona em tanta constelação das pessoas, né? E foi isso. Aí dali para frente eu fui evoluindo e eu demorei 2 anos para fazer a minha primeira constelação, né? É verdade. Nossa. Peguei carona em muita gente, levei muita bronca da Cris. Do tipo, tenha coragem, vamos ver seus temas. E eu falava, ai, Cris, eu não tô querendo cutucar, porque eu sei aonde isso vai chegar. Vai chegar na minha mãe, na minha relação. Isso vai doer e não vou. E assim foi 1 ano, assim foi 2, até a hora que eu falei, não, chega, agora eu tô pronta, né? Vamos lá. E esse foi o grande passo. Ela ficava petiscando. E aí foi que a gente sentou, né, Cris? E aí eu tinha, assim, eu queria constelar 235 temas numa mesma ocasião. E a Cris falou, calma, vamos por partes, né? Vamos Jack Estripador aí na história, vamos atacar os pedacinhos. E foi muito importante, porque o primeiro mesmo que a gente foi falar foi exatamente de relações, né? Eu sempre, enfim,
Não sei se eu cresci com isso na cabeça de que eu tinha que ser meio que super mulher. Então, uma executiva, e eu, enfim, sentei numa cadeira de direção com menos de 30 anos, muita responsabilidade, enfim. Por um bom tempo, eu meio que negligenciei a vida amorosa aí, porque eu meio que me completava com a vida, né, os amigos e o trabalho. E isso foi pesando uma hora e eu quis, de fato, investigar. E aí a gente começa, né, uma Fica relação que eu vazio, tinha. fica vazio, né? E eu tinha tido uma relação longa, né, de 12 anos entre namoro e noivado, e eu acabei pulando fora da história porque a gente era muito mais amigo do que homem e mulher. E aí entrei num limbo, né, de só relação tranqueira, assim, só. Então era um festival de insucessos, assim, né? Uns caras que não tinha nada a ver comigo, que não queria nada, muita coisa. Quantas vezes eu chorei para Cris, eu não vou conseguir ninguém, porque eu assusto. Então, eu sou independente financeiramente, emocionalmente. Eu não sou dessas mulheres chatas que manda 395 WhatsApp durante o dia. Mega inteligente, né? Isso, e aí não ia nada para frente. Eu falava, eu vou ficar assim, porque não tem saída mais. E aí, nesse meio tempo, né, Cris, veio a história dos aplicativos no meio da história, aí foi assim, o festival da porteira do inferno, porque era um pior do que o outro, e a gente ainda dava risada, eu falava, Cris do céu, tive que sair com um anão, sabe? Umas coisas assim que você falou, da onde que sai? Mas enfim. Morreu E a aí, cachorrinha para completar. Nossa putz, senhora, tive pelo amor de Deus. N. É muita toraiada, né? Esses anos todos foram vários percalços, mas voltando ao processo da constelação em si, foi isso, foi cada hora buscando conhecer mais de mim, que padrões, o que que eu não queria efetivamente dali para frente, construir que relações eu queria e mudar a minha energia. Acho que o grande passo para mim foi, enquanto eu estava, acho que emanando uma energia ruim, eu só atraía pessoas ruins. Não ruins necessariamente de índole, mas de ruins de relação. Muito distantes de quem eu sou, do que eu tinha de expectativa de um cara. E ó, que eu não era aquelas assim, ah, eu quero lindo, loiro, olho azul, bem-sucedido, com 300 mil exigências. Não. Mas eu queria uma relação saudável, eu queria respeito, eu queria cumplicidade, eu queria alguém que eu pudesse ter essa reciprocidade do construir juntos, que gostasse de viajar, que gostasse de vinho, que fosse carinhoso, essas coisas mais simples, né? Se a Que gente for pudesse pensar. olhar para o objetivo de vida, que vocês pudessem olhar para o mesmo cenário, que a vida social fosse equilibrada, que cada um Isso, continuasse com a sua individualidade, com respeito com a isso, individualidade de cada um, que isso. tudo fosse equilibrado, os 7 pontos fossem equilibrados, né? Exatamente. E que conseguisse, né, Cris, que eu acho que era o mais desafiador mesmo, uma pessoa que conseguisse enxergar atrás dessa carapaça tão forte, né, de mulher tão resolvida e tão forte, mas que tem uma mulher que chora, que tem angústia, que tem tristeza, que tem um monte de coisas por dentro, né? Então, Que enxergar quer além. ser cuidada, que quer ser protegida, que quer ser Exatamente. vista. Que Exatamente. tem, que é essa potência que pode sim levar um homem adiante, mas que também quer ser vista, quer ser cuidada, quer ser olhada. Só isso. Exatamente. É só E isso. que é um ponto, e aí sim foi bem transformador, e aí você vai lembrar, porque é uma das, na verdade, acho que é a última constelação que a gente fez assim, que foi a de cavalos, né, em 2018. Foram as duas últimas, André, As Aissa. duas Foi últimas. aquela primeira que você compreendeu, até depois você fez uma viagem com a sua família para a Europa. E de Isso. lá você falava, Cris, eu tô entendendo tudo e tô me segurando.
É verdade, é verdade. Aquela foi, assim, definitiva. É, E a dos cavalos que abriu e foi profundo aonde a gente precisa. é, Porque aí não deixou essa o foi ego falar, o seu ego não atrapalhou de jeito nenhum. exatamente, exatamente. E essa da viagem foi super importante, porque eu sempre tive essa característica de doar, né? Apesar de ser a filha mais nova, eu que cuido, eu que apaziguo, eu que ponho panos quentes, eu que me calo muitas vezes para não ter essa coisa da, né, família é família, né, gente? Gato, cachorro, família. Toda família Você tem que vai perrengue. lá e resolve quem está na treta. Exato, exatamente. Mas aí eu, como pessoa, acabava me anulando muitas vezes. E isso eu E pegando algo para você que não era seu. que não era meu. E foi o que foi muito claro nessa constelação que eu precisava romper esse padrão, né? E começar a falar uns nãos de vez em quando, uns não, para mim não tá legal, não vou fazer isso, não vou aceitar aquilo, ficar um pouco longe, calada, né? E esperar, não esperar das outras pessoas, porque o que eu tinha muito, e aí eu estou em São Paulo, mas minha família está toda fora, todo mundo me ligava. Ah, Lili, não sei o que, aconteceu isso, eu ouvia, ajudava e tal. E ninguém nunca estava pronto para eu pegar o telefone e dizer, putz, ó, tô passando mal perrengue, tô triste, tô insegura, tô cansada, tô. Não, porque eu estava sempre ouvindo a eles, cuidando deles, né? E eu não tinha espaço para mim. E foi quando eu. E esse não é o seu lugar, porque você é a menor. Exatamente. Então eu Esse é estava o lugar da tudo. mamãe, esse é o lugar do maior, esse é o lugar do terapeuta. E aí a gente descobriu que estava tudo descompensado, né, Cris? E aí eu fui para o meu lugarzinho, que é O menor, você tentar ser cuidada e a ficar caçulinha. mais fora do fervo todo, né? E isso foi quando, de fato, a minha energia começou a vibrar diferente. E muito, muito, muito despretensiosamente, eu então conheci o. Não sei se eu digo o amor da minha vida, porque a gente tem tantos amores, né, de formas diferentes. Mas eu encontrei esse homem, na verdade, ele eu acho que me encontrou, O campo mas se abriu para o amor. exatamente. O E campo aí se eu. abriu para. Eu vou falar como é que é isso sistemicamente. O seu campo finalmente ficou aberto para o encontro de almas É, afinizadas, que é o encontro do amor, que não é o amor cego, mas é o amor que se completa, é o amor que constrói, cheio de desafios. sem Nós não estamos falando dúvida, que não tem desafio pra caramba. Casal de verdade briga, casal de verdade se se alinha, desentende, se volta desentende. para trás. Casal de verdade, de verdade. Agora, é isso, né? É, Os campos se abriram para isso. isso E é um vai verdade. ajudar o outro a evoluir agora. E o amor é eterno enquanto dura. Exato. E assim, é Mas buscar a felicidade enquanto ela está aqui do ladinho da gente, é né? que vem com uma leveza muito grande. Ó, a Paulinha É. tá vendo a gente, tá falando Ai, isso! querida, saudade! Então, é aquela. Vem com uma leveza muito grande. E aí é que você É, fala, nossa, isso é amor. exatamente. E eu brinco, Cris, que eu peguei assim, se a gente for levar na ponta do lápis, imagina que, claro que foi muito rápido, eu reconheço, entre a gente se conhecer, começar a namorar, morar junto. E de tanto eu pedir, né? Por isso que a gente tem que prestar Casar. atenção no que a gente pede. Eu já ganhei o pacotinho com 2 filhos adolescentes, 2 doguinhos, então 2 filhos de 4 patas, uma série de coisas. E o que é muito bacana é que eu ganhei uma família, né? Então, e a gente, enfim, fomos morar juntos e noivamos, e aí o começo desse ano a gente casou em 22 de fevereiro. Foi um dos últimos casamentos antes de fechar tudo com a pandemia. Então, assim,
Meus primeiros meses de casada, que está sendo agora, eu estou passando na quarentena. Então, assim, eu, toda independente, que nunca precisei de ninguém nem de nada, fazia tudo sozinha, me resolvia sozinha. Estou vivendo 24 horas essa nova família, esse novo amor e aprendendo um monte de coisa, porque agora eu estou também me permitindo ser cuidada, né? E coisas bobas do tipo, o Paulo não me deixa entrar no carro sem abrir a porta do carro para mim. Mas Então, isso ele não é faz. bobo, isso é um valor E, inestimável. mas não, é um cuidado, assim, né? Então, não, amor, não vai carregar essa sacola, tá pesada. E eu já saio louca do carro carregando 35 sacolas, porque eu acho que eu tenho que dar conta, né? E são esses toques que eu falo, gente, eu tenho que ir aos pouquinhos ir mudando, né? Eu também tenho que dar espaço para ele cuidar, né? Exato, Se eu também não me abrir, nunca vai ser. exato. Então, tem sido assim uma experiência maravilhosa. Claro que tem, a gente vem de criações diferentes, de histórias de vida diferente e tudo. Mas o mais gostoso e o bacana é esse construir junto, esse cuidar junto, né? A gente ter uma relação tão gostosa de cumplicidade, enfim. E eu brinco, eu falo, gente, se tem tanta gente separando na quarentena e eu tô passando por essa assim, feliz, a gente vai ficar junto até 80 anos, né? E ele brinca, ele fala assim, só você mesmo. E vocês se ajeitaram nos home offices? Você falou que você está vindo para São Paulo uma vez, porque você, além de tudo, mudou Isso, além de de São tudo, Paulo, capital, né? isso, saímos de São Paulo para vir para uma casa, enfim, então a gente está no interior, aqui em Olambra, pertinho de Campinas. E uma outra, mudamos no meio da pandemia, assim, tipo, põe as coisas aí na mudança e vamos que vamos. E habituando também essa coisa de eu sempre vivi dentro de um escritório de alguma empresa, né? E agora também teve essa, e a gente faz uma outra live sobre a vida profissional, Isso, que é mas importante. eu falo, eu não tenho disciplina, de fato, com essa história de trabalhar dentro de casa, né? Eu adoro casa, então eu me distraio com a empregada, com as crianças, com o cachorro, eu levanto, faço um café, aí eu olho para o armário e falo, putz, eu podia arrumar esse armário, quando eu vejo já foi. Então, eu me disciplinei. A gente tem uma outra casa dentro, né, do mesmo terreno da casa e eu fiz o meu escritório. O Paulo tem o escritório dele. A gente se encontra ali para tomar um cafezinho nos horários assim de intervalo. Mas nos disciplinamos. Ele ainda consegue ir para alguns clientes. Eu vou para São Paulo uma, duas vezes por semana, conforme a necessidade. E até isso a gente aproveita o tempo um do outro. Então, vamos os dois para São Paulo, ele vai para os clientes dele, eu vou para os meus, a gente se encontra de volta, voltamos para casa. E estamos nessa fase ainda de arrumar as coisas de casa juntos, né? Então, assim, muito, muito gostoso. E, enfim, eu agradeço a tudo, ao processo como um todo, a pessoas queridas e iluminadas como a Cris, que participaram, os amigos que efetivamente desejam o nosso bem, né? Aqueles que a gente sabe que está vibrando de fato pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Ah, Você claro, imaginava que chegaria nunca, nesse ponto, de tudo que você nunca. sofreu, de tudo que era a sua vida? Porque, assim, o que era o óbvio? Que você chegaria a uma presidente de uma multinacional eu vou falar aqui, tá? Uma presidente de multinacional de remédios ou né? De remédio, De de indústria vacina, farmacêutica. de indústria farmacêutica. Isso era o óbvio. Há 10 anos atrás, o óbvio da ESA era isso. Aliás, acho que talvez fosse até uma meta, mais ou menos. Não, você é presidente de alguma empresa. Era É, isso. E ter alguém que cuidasse, que um namorado, um marido, provavelmente algum maluco também do é, meio corporativo. Talvez é, isso fosse a coisa lado, cada um no seu quadrado. é. E as coisas vão acontecendo, as dores vão acontecendo,
os padrões, as coisas acontecem de um jeito que as dores vêm muito forte, né? As dores vêm de uma forma muito grande. E conforme a gente vai mexendo no sistema, é surpreendente como a gente se liberta. E aquela frase, seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha, ela desabrocha, que ela é maravilhosa. É Né? verdade, é então, verdade. a gente não espera realmente o que vai acontecer. Então, assim, eu sei que você não esperava, né? Mas não. Qual você esperava? Você algum dia imaginou que seria desse jeito? Porque, assim, profissionalmente, dá uma pinceladinha. Você está numa posição melhor ou pior, Raíssa? Do que você... Então, Cris... Você está numa posição melhor ou pior? Então, aí mais vai privilegiada ou menos privilegiada? Eu acho que extremamente privilegiada para o meu momento de vida. Muito então, menos assim, estressada, com certeza. Muito, muito. E assim, até um bom tempo atrás, para mim, a minha vaidade profissional era assim, ter uma equipe de 200 pessoas, era ter prestígio de sentar na frente do ministro da Saúde da época, e enfim, essa coisa da política, enfim, do jogo de cintura e tal. Isso me motivava muito, né? E trabalhar 24 horas, para mim era ótimo, era isso que eu gostava e tal. Hoje eu tenho certeza que se eu tivesse na mesma toada, eu jamais ia ter deixado alguém entrar na minha vida de fato. Então, assim, eu não sinto de forma alguma o fato de eu ter deixado o mundo corporativo. Não deixei 100% porque eu continuo prestando serviço para eles. Mas de ter mudado esse esquema e agora eu não sou funcionária de ninguém mais, eu sou minha própria funcionária, é claro que assusta, né? Você não tem mais o dia 15, o dia, como é que é? Dia 30, né? Você não sabe, se não depender de você, você não tem o que receber. Mas, assim, primeiro, de fazer meu tempo, de fazer minha agenda, de dizer, olha, eu vou trabalhar hoje até meia-noite, mas amanhã eu vou acompanhar o meu marido sei lá, na ressonância que ele tem que fazer e tá lá para dar esse carinho, sabe? De poder dizer, boa, olha... né? Sem e sem um remorso. Antes eu tinha Aham. remorso, Cris. Eu ia fazer coisas para mim. Eu pensava, ai meu Deus, mas eu tinha que estar fazendo reunião com não sei lá quem, sabe? Ai, eu devia estar fazendo reunião de feedback com meus funcionários. Ai, então tudo era um peso, sabe? Ter um feriado era uma coisa. Gente, pelo amor de Chegar Deus. num happy hour às 8 da noite, chegava às 9h30. Bom, Essa coisa, lembra? happy hour, gente, é hora feliz, aquele pedacinho, às 7h30 da noite. E Não, ainda com chegava às culpa. 9h30. E culpa de ter saído mais cedo do escritório, que eu podia estar fazendo não sei o quê. Então, assim, a responsabilidade existe, o comprometimento continua, como sempre fui, mas eu me permito essas coisas agora, né? Eu curto esses momentos com muito mais prazer, né? E é um momento de vida. Então, assim, eu de todo o coração acho que eu estou num momento de plenitude profissional e emocional, né? De estrutura familiar, do coração, enfim, da minha casa. Que dica que você daria, Aissa, para as pessoas que passam pelo que você passou? Nossa, é difícil dar dica, né? Diz que Principalmente, conselho, porque assim, né? lógico, a dica constelação ajuda. A gente está fazendo essa live justamente Sem para deixar sombra aqui de em dúvida. depoimento essa palavra de valor sua. Mas, sabe, assim, você dividir assim, olha, eu passei por muita dor assim, assim. Se olhe de tal maneira. Que dica que você daria? 2 ou 3 dicas? Aquele momento Olha, assim, de dor que você vai falar com a pessoa que está em dor e ela vai entender. Olha, quando a gente tá assim, com essa, enfim, com essa angústia e com essa sensação de puta, não vai dar certo, parece que tudo que eu faço não surte o resultado, eu tô dando morro em ponta de faca.
uma coisa que a Cris me disse muitas vezes, inclusive. A gente tem essa história do nosso tempo, né? A gente quer que aconteça, mas a gente precisa estar preparado para. Então, e aí, de todo o meu coração, eu tenho muita fé, enfim, mas chame cada um do que acreditar, né? Deus, energia, Buda lá, enfim. Tem o tempo dele, tem o tempo do que está traçado para gente. É claro que sentar e esperar venha a mim, não vem, né? Você também tem que fazer suas mudanças e tal. Mas a gente é muito imediatista, né? Quando a dor aflora, putz, eu quero um amor amanhã, né? E Com a não é Essa, assim. com a Essa havia um grande conflito. Ela queria amanhã, mas ela não queria abrir mão da liberdade dela. Jamais, Então, jamais. esse era o conflito inconsciente dela. Então, ela Era. sofria porque ela estava sozinha e ela queria. Ao mesmo tempo, não queria abrir mão da liberdade De dela. nada. Não queria abrir mão de nada. É como se eu pegasse, sei lá, um jogo de xadrez. Para mim, o jogo já estava posto. Eu só queria um peãozinho, talvez, para botar lá num daqueles quadradinhos. E o que ela Mas eu estava não queria mudar botando, nada. e cada mais do mesmo, era um peãozinho. Era um peãozinho, é verdade, é Só verdade. que quando ela entendeu que ela pode abrir mão, que toda escolha é uma renúncia, toda É. escolha é uma renúncia. Só que no final das contas, você está sem sua liberdade, você está De sem a sua. jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pelo contrário. É claro que a gente tem que colocar, enfim, né, os rumos, o que faz bem para um até o limite do outro, né? Claro que agora você é uma senhora casada, não vai sair pra balada sozinha às 10 da noite. Né? Tem Mas comportamento da senhora casada, né? é, é. Mas. Aham. Mas, Cris, é tão mais gostoso fazer junto. Eu que fiz tantos anos sozinha, sabe? Então, assim, planejar coisas básicas, mas planejar um fim de semana na praia, sabe? Ah, fazer em dois. Vamos, que praia. Putz, então você desmarca a sua agenda aqui, eu desmarco a minha ali. A gente leva as crianças? Não, a gente leva os cachorros? A gente faz o quê? Então é tão mais gostoso e o curtir isso é a história. Uma vez, eu acho que eu vi num filme uma coisa que me marcou muito, que o fato de você estar com alguém, né, casado ou não, mas uma relação, é você poder viver experiências e compartilhar com alguém. É como se você deixasse um legado seu, né? E quando você está sozinha, você não tem isso, seja em qualquer relação, mãe e filho, né, dois amantes, enfim. E é isso, a sensação que eu tenho hoje é essa, né? De eu tenho alguém que vibra e que fica feliz em compartilhar comigo, assim como eu fico feliz de compartilhar com ele. Conquistas, sabe, merecimentos, alegrias, tristezas, angústias, enfim. Mas tem sido, assim, maravilhoso, maravilhoso. Então, voltando ao que você me perguntou das dicas, é isso. Eu acho que uma das grandes coisas é a gente parar um pouco e ver, tá bom, e se eu abrir mão também de alguma coisa, né? O que que vai mudar? O que que vai entrar de bom, né? Porque às vezes o não mudar ou não se abrir é a zona de conforto que a gente tem também. Porque a gente aprendeu e desenvolveu a ser assim, né? Então, eu vou abrir mão um pouquinho dessa individualidade. Putz, mas eu nunca fiz isso. Como que vai ser, né? E tem que experimentar para ver. Não tem como saber, a gente não tem bolinha de cristal, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, senão ia ser muito sem graça. Né? Mas Você tem tem. que arriscar, você tem que abrir mão de algo que você É. acha que você tá, que você acha que você vai renunciar, mas não necessariamente vai renunciar. Não, não. E Mas não é uma renuncia. renúncia. É, Renunciar à zona de conforto, renunciar à dor,
e ver o que o universo te oferece de diferente. É aquilo que você falou, na hora que você falou, olha, você falou que foi despretensiosamente, né? Uhum, uhum. Tipo, como as pessoas falam, do nada. Do nada mesmo. E assim, ele também é muito intenso, e aí mexeu assim, de uma hora para outra, porque com 3 meses, eu acho, 3 meses e meio, ele perguntou se a gente podia morar junto. E eu falava, meu Deus do céu, será como é que vai ser isso? Eu vivo sozinha desde que eu saí da casa dos meus pais, sei lá, 20 anos. Como assim vamos morar junto? Hã? Foi E eu falei, engraçado. Foi foi engraçado demais. porque ela, imagina, uma mulher executiva se preparando para ser presidenta, né? Do Morumbi, chiquérrima. Eu encontro ela um dia roubando a minha manicure na Moca. Foi. Você Foi, tá fazendo aqui com a minha manicure? foi Como isso assim? mesmo. Aí eu falei, mas como assim sua manicure? Minha manicure. Foi mesmo, foi mesmo. E aí, mudança de tudo, né? Eu saí O que é do o carinho. sistema, né? Ela vem roubar a É, minha manicure na Moca, né? Oh, meu Deus do céu. é verdade, é verdade. Mas assim, foi e tudo. Falei, ah, quer saber? Claro que o lado racional pega, né, de novo, né? Fala, ai meu Deus do céu, mas aí como é que vai ser e tal. Acho que o ego, né? O ego, É, né? Também, porque você e, abre mão de uma coisa que você estava sendo doutrinada, né? Presídio. e estruturada, né, Cris? Então, É. assim, a casa do jeito que eu queria, funcionava bem para mim e Na Zona tudo. Sul e tá. É. E de repente muda tudo e tem que mudar a estrutura, porque agora não é a casa de um só, é a casa de 5, né? 4 adultos e 2 cachorros, e enfim. Então, a estrutura, e eu continuo muito com essa coisa do cuidar, né? Eu acho que isso é muito meu. Então, é extremamente prazeroso, assim, cuidar das crianças, cuidar dos cachorros, cuidar do Paulo, cuidar de mim, enfim, de uma outra casa, uma outra estrutura. Então, apesar de todas as mudanças, enfim, eu acho que o saldo é muito mais do que positivo. Vamos deixar claro aqui que quando ela fala cuidar das crianças, ela está cuidando como como a mulher do Paulo, Como é, né? Não é. como Mãe, tomar mãe, não. As crianças têm mãe e esse cuidar é quando as crianças estão na casa deles. comigo, isso, Então isso. ela respeita tremendamente o primeiro lugar, que é da Da primeira esposa. mãe. Uhum. Ela sabe bem, inclusive tem uma ótima relação, né? Graças a Deus. Tem uma ótima relação, então por isso ela tem esse lugar também de força dentro da família, Uhum, uhum. porque ela respeita essa primeira mulher, tem uma boa relação com eles, as crianças podem respeitar essa e tudo fica Harmonia. em harmonia, porque quando as crianças vêm, ela acolhe. Esse é o cuidado. É, Acolhe porque exatamente. ela acolhe como eu sou a mulher do seu pai. É nessa Exatamente isso. postura. É nessa postura. Então ela ganha muita força, porque ela sabe o lugar dela. Deixar É isso bem que claro, né? e Porque é Deus me importante. livre confundir isso para bagunçar o sistema tudo de novo. Porque a maioria não fica bem nos casamentos, justamente por causa disso, Aissa. Eu sei. Justamente por causa disso. Aí briga com a primeira, arruma confusão, arruma treta. Ai, meu Deus, eu falo, gente, é por causa do sistema. É por causa dessas confusõezinhas bobas. E que é simples de resolver. Porque com amor, com jeitinho, só por respeitando o lugar de cada um, tudo flui. Tudo flui, é verdade. É verdade. Aí essa tem uma pergunta aqui, deixa eu Diga. procurar. Que você estava falando, é da Ju Alves Ribeiro. Quando você sentiu que a constelação estava mudando, quando você sentiu que a constelação estava mudando a sua visão de mundo e da sua vida, a Ju entrou em contato com a constelação recentemente. Então, ela está fazendo essa pergunta. Quando você sentiu que a constelação estava mudando sua visão de mundo e da sua vida?
Por incrível que pareça, com essa história de que eu demorei muito para fazer a minha primeira constelação, e aí nós estamos falando aí nos idos de 2013, 2014, aí, Ju, mudou muito quando ficou muito nítido para mim que uma das primeiras mudanças que eu tinha que fazer em mim era a relação com a minha mãe. Então, na constelação ficou muito claro o desenrolar de uma série de coisas, né? E foi quando caiu de fato minha ficha e eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar aqui, consertar uma série de coisas. O meu pai já tinha falecido nessa época e os papéis eram bem invertidos aí entre eu, meu pai e minha mãe. E foi quando eu consegui enxergar que ela tem o papel e teve um papel e o meu não era o que eu exercia, eu comecei a mudar a minha relação com ela. E não esperando, sabe, que ela mudasse. Eu mudei e, consequentemente e inconsciente, mas sistemicamente, ela mudou. E quando a gente realinhou a minha relação e a dela, muita coisa começou a fluir diferente na minha vida. E esse eu acho que foi o grande passo. Foi quando eu definitivamente senti, falei, putz, essa história sistêmica é realmente importante. A gente tem que olhar para trás para ver o que ficou enosado, embolado, para a gente seguir adiante. E mãe é um assunto cebola. A gente vai arrancando a primeira. Mãe é assunto cebola. A gente vai tirando as camadas, uma hora a gente chega lá no fundinho, mas normalmente mãe, quando o assunto é delicado, umas 4 camadas, ou seja, umas 4 constelações para a gente chegar no propósito final. Mas a Yessa traduziu claramente o que a gente vive com o maior assunto das nossas vidas, que é a mamãe. E o pior, a gente cresce achando que a gente sabe mais que a mãe depois, né? Porque 15, 16 anos a gente começa a disputa. Só que eles são maiores do que nós. E nós temos, quando ela fala, eu não vou obrigar, né? Eu só tenho que tomar e aceitar o que elas falam. E ponto final. É ficar de boas, de boa na lagoa, como diz o pessoal. Né? Bem de uma forma tranquila e seguir com isso. E nem sempre as pessoas entendem. Ou falam, não, minha relação com a minha mãe é ótima. Mas e o que está no oculto? A Yessa mesmo foi isso. Não, mas a minha relação com a minha mãe é ótima. Mas e o que estava no oculto? É verdade. É extremamente amorosa, delicada, tem um jeito delicado de falar. Então a relação é ótima. Mas e o que está no oculto? O problema é o que está no oculto. É o que está onde ninguém vê. Né? Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Porque o Instagram daqui a pouco corta a gente. Corta a gente. Corta, eles não deixam a gente ficar mais do que a gente pode, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta... Ai, essa que live! Que live! Muito obrigada! Imagina, Cris! Gente, vamos mandar uns aviõezinhos aí, convidar algumas pessoas para assistirem. E vou pedir para vocês. E essa live, semana que vem, ela vai estar lá no YouTube. Então, se vocês puderem depois compartilhar, curtir, se inscrever no canal, vai ser muito bacana, porque mais pessoas precisam conhecer e se curarem. Porque essa eu acho que é a maior dor do ser humano, porque o desafio do ser humano é se relacionar. Né? O desafio do ser humano é se relacionar. E assim, eu tenho vários... Vou começar agora a sessão dos casamentos, dos casórios que deram certo. Conversei com a Yessa, tem mais uns 4 aqui que deu mega certo. Então, e é tão interessante porque a Yessa demorou um pouquinho, mas tem uns 2 ou 3 que foi assim, tchum, 2, e tem uma moça aqui que faz uns 2 meses, ela já falou, eu quero fazer a live. Faz uns 2 meses eu abri o campo sistêmico dela
Quando eu olhei, eu falei assim, você conhece a pessoa que você conhece aqui uma pessoa, tá te olhando aqui. Ela veio, enfim, constelar, não deu 2 semanas, a pessoa apareceu na vida dela. Era um antigo namorado que abandonou ela porque engravidou uma outra pessoa. Ficou com ela 20 anos, reencontrou ela agora, depois que ela abriu o campo sistêmico dela. Tá E vendo? assim, olha só, porque abriu o campo sistêmico e ela olhou, acabou de... foi a mesma coisa que você acabou de explicar para a Ju que aconteceu. A mesma coisa que a gente tratou aqui, que é uma coisa muito comum de se acontecer. Tomar o lugar de pai, de mãe, ficar naquele triângulo com papai e mamãe, naquele meio, né? Fazer aquele furdúncio, né? Você teve a percepção que a constelação estava mudando o seu campo energético e que sua vida começou a fluir? É a mesma pergunta. É a Ju de novo. A conexão caiu. Ai, Ju, você estava sem conexão? Oh, meu Deus do céu. Ela respondeu, Ju, então você vai assistir isso depois lá no YouTube, porque ela respondeu toda a sua pergunta, tá bom? Ela ouve depois a resposta. Tá bom. Ou você assiste depois a live no meu... Assiste de novo, tá bom? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Aí ela falou, sim, tudo bem. Obrigada, viu, Ju? Aí você assiste de novo. Obrigada, aí, Ju. Mais alguma percepção, mais alguma coisa que você queira colocar? Ai, Cris. É tão Eu difícil, quero né, colocar minha encurtar assim, gratidão. brevemente. Mas assim, o que eu posso dizer assim, para amarrar tudo é que foi um processo longo para mim, eu reconheço, porque eu tinha várias amarras e várias travas. Não foi fácil desvencilhar de todas elas, assim, a gente pode entrar em contato com aquilo que a gente tem que... Eu acho que você não tinha só amarras amarras, eu acho que você não tinha só amarras aí, você tinha uma imagem que você estava direcionada. Pode ser, pode ser. Você estava direcionada para ser uma pessoa completamente outra, diferente. Então você teve que, aquilo que você falou no começo, eu tive que me descobrir uma outra Iessa. Uma outra pessoa, de fato, de fato. Mas foi um processo assim que eu curti, mesmo os momentos de maior dor, de chororô, de tudo, né? Mas me descobrir foi super importante, foi prazeroso. E estar hoje, onde eu estou, gozando de tudo aquilo que eu construí, dessa nova pessoa que eu me descobri, não é que eu me tornei, mas que parou para olhar para dentro, né? Desabrochou. Exatamente. Não tem preço, sabe? É maravilhoso. Eu acho que eu tenho ainda um monte de coisa para trabalhar. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. E eu, assim, uma realização, uma conquista, e que, de fato, por muitas vezes eu achei que não fosse acontecer, né? E então o processo como um todo é maravilhoso e, assim, eu agradeço demais. Tudo isso, as pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar nessa jornada, todos eles. Ele, em primeiro lugar, por muitas vezes, quantas vezes eu ajoelhei e pedi, me dá uma luz, me mostra que caminho eu devo seguir, né? Então, eu só tenho que agradecer as bênçãos, as pessoas, o processo e pedir pelos outros tantos anos que eu espero ter aí pela frente. Eu acabei de fazer 4.2, espero mais outros 4.2 pela frente. E de muita conquista, de muita realização, e é isso. E tô morrendo de vontade de voltar para as constelações. Então, olha, as constelações já voltaram. Então, pois é, eu que tenho que fazer uma surpresa para o grupo. Eles vão adorar te receber aqui. Ó, a Sil acabou de entrar. Sil! Ai, fofa! Beijinho, Silzinha Tenório. Então,
Então, Aissa, muito, muito obrigada. Profunda gratidão por esse Eu que momento, agradeço, Cris. por essa live. E nós vamos, então, marcar a A outra profissional. parte, que é a profissional. Aí nós Tá vamos bom. conhecer a sua história de executiva, que é Que também tem muito pano pra legal. manga. Tem pano para manga e, assim, para quem tem as questões profissionais aí, é muito legal saber, entender e fazer as escolhas. Nós vamos marcar essa para vocês também, tá bom? Combinado. Cris, Gente, um assim, beijão. ouvi tudo. Ouvi tudo. Lógico, né? Sim, participou de algumas, inclusive. Participou. A filhinha dela tá a coisa mais linda. Que barato. Uhum. Então, gente, muito obrigada. Profunda Beijo gratidão. a todos. Dia Obrigada. 12 é dia de Nossa Senhora, não é dia das crianças, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, que o manto de Mãe Maria cubra todos vocês, em especial Amém. você, aí nesse momento. Obrigada. Profunda gratidão mesmo. Muito, muito obrigada. E até breve, então. Na Até. próxima palavra de Beijo valor. enorme para você, Cris. E beijo para todos. Estou morrendo de saudade. Obrigada. Tchau. Bom final de semana, gente. Tchau. Para todos.